Em mais uma agenda de campanha, o ex-presidente Lula se reúne hoje com o candidato do PSB ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Ontem, o petista participou da série de entrevistas com os candidatos ao Palácio do Planalto no Jornal Nacional da TV Globo e admitiu casos de corrupção na Petrobras. Lula, no entanto, criticou a Lava Jato e o Ministério Público Federal. Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. O que é mais grave é que as pessoas confessaram e por conta das pessoas confessarem ficaram ricos por conta de confessar. Ou seja, foi uma espécie de uma delação premiada. Você não só ganhava liberdade por falar o que queria o Ministério Público, como você ganhava metade do que você roubou. Ou seja, o roubo foi oficializado pelo Ministério Público, o que eu acho uma insanidade e uma aberração com esse país. Ou seja, o correto era você fazer a investigação que tinha que fazer da forma mais correta possível, como fizeram no meu tempo que eu era presidente, e depois se a pessoa foi inocente, você absolve. Se a pessoa for culpada, você condena. Foi nessa mesma entrevista, Lula falou sobre a liberação de verbas do orçamento secreto e a relação de Jair Bolsonaro com o Centrão. Isso aqui é usurpação do poder. Ou seja, acabou o presidencialismo, o Bolsonaro não manda nada. O Bolsonaro é refém do Congresso Nacional. O Bolsonaro sequer cuida do orçamento. O orçamento quem cuida é o Lira. Ele que libera verba, o ministro liga para ele, não liga para o presidente da República. Isso nunca aconteceu desde a proclamação da República. E eu tenho consciência que uma das tarefas minha e do Alckmin, se a gente ganhar, é a gente tentar, primeiro, trabalhar durante o processo eleitoral para que a gente eleja muitos deputados e muitos senadores com outra cabeça. Segundo, acabar com essa história de semipresidencialismo, de semiparlamentarismo no regime presidencial. Bom, rapidamente, em menos de um minuto, porque a gente vai deixar os comentários para o horário da Dora daqui a pouquinho, Lula invocou muitas e muitas vezes o nome de Geraldo Alckmin, obviamente em busca de votos de não petistas, né? Entende ali que Alckmin, embora não seja um campeão de votos, é um ativo importante para o eleitorado menos à esquerda. Tentou tirar da frente o assunto corrupção, ao admitir pela primeira vez a existência de corrupção em seus governos, mas colocou-se ali como uma das vítimas do Petrolão. Que não sabia de nada, que as coisas aconteceram às suas costas. Não é a percepção que muita gente tem, a gente vai saber nos próximos dias se esse discurso vai colar no eleitorado. E falou sobre o orçamento secreto, foi importante que tenha falado e falou muito bem, né? A gente espera que ele leve a cabo o que disse ontem na entrevista, caso seja eleito presidente. Esse foi um assunto que faltou e eu senti muita falta dele na entrevista com o Bolsonaro. Também gostaria muito de ouvir o que o presidente teria a dizer a respeito do orçamento secreto, que no final das contas é o óleo que azeita a engrenagem das relações do atual governo com o Congresso Nacional dominado pelo Centrão. Bom, mas a Lula gente vai deixar daqui a pouquinho, perdão. Não, só para acrescentar, porque aí também a gente aborda esse tema aqui com a Dora Kramer, né? Ele também tentou bastante, porque foi provocado a isso, a se desvencilhar dos resultados do governo Dilma Rousseff, né? Durante bastante tempo também falou sobre esse assunto, mas, né? Olha, e me fazendo surpreendeu a porque comparação. Não jogou a Dilma na fogueira, né? Não jogou, mas também criou diferenças em relação ao que foi o governo dele e o que foi o governo da Dilma Rousseff, né? O assunto Dilma vinha sendo evitado por Lula até agora na campanha. Ele foi forçado a falar a respeito do assunto, os entrevistadores fizeram muito bem ao perguntar sobre essa época, que afinal de contas existiu, né? E Lula, de certa maneira, foi elegante com a sua sucessora, mas também tirou o assunto de lado, tirou o assunto da frente, voltou a falar sobre Alckmin e já mudou rapidamente de assunto, né, Eles foram duros com o ex-presidente Lula também, né? Assim como foram incisivos com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso aí. Porque havia uma dúvida, né? Será que vão aliviar, pegar leve com o ex-presidente? Não. O que houve foi, talvez, uma diferença nas abordagens depois das respostas. Porque enquanto que o presidente da República, Jair Bolsonaro, foi muito fechado e ali entrou no embate, né, em muitas das respostas, o ex-presidente Lula tentou dar uma amenizada, dar uma pacificada, uma humanizada até, chamando a Renata muitas vezes, convidando a fazer coisas e tal. Vamos lá para acompanhar, conhecer tal coisa, outra coisa. Então teve diferença assim, né, nessas abordagens. Talvez o tom da entrevista com o Bolsonaro tenha sido mais belicoso, embora também não tenha sido tão belicoso quanto a gente imaginasse. Mas você não pode colocar nos entrevistadores a responsabilidade por esse tom, quando na primeira resposta o entrevistado aponta o dedo pro William Bonner e diz: você tá mentindo. Você é mentiroso. Você é mentiroso. Você tá dizendo uma fake news, sendo que aquilo que o William tinha dito era verdade.
Então, quem deu o tom logo na primeira resposta foi o presidente, né? A coisa seguiu mais ou menos daquela maneira, mas, de novo, um tom muito menos confrontativo do que a gente esperaria de Jair Bolsonaro pelo seu histórico. Mas a gente tá se alongando aqui, a Dora tá pendurada. Não, mas vamos em frente, porque a gente falou do ex-presidente Lula, vamos falar também sobre a agenda de Jair Bolsonaro. Depois de cumprir a agenda no Sudeste, Bolsonaro vai ao Nordeste para tentar reduzir a vantagem de Lula nas pesquisas. Ontem, o presidente participou das comemorações do Dia do Soldado em Brasília, mas não discursou. O evento serviu para mostrar sintonia com os militares, que têm aumentado o diálogo com a Justiça Eleitoral. Entre os pontos da campanha eleitoral, Bolsonaro também pretende ressaltar cada vez mais os resultados na economia. Durante transmissão ao vivo, o candidato à reeleição exaltou, entre outros aspectos, a queda no preço dos combustíveis. A gente espera que essa política da Petrobras também continue cada vez mais diminuindo o preço nas refinarias com responsabilidade, com segurança. E o Brasil está dando certo. O mês passado tivemos deflação, esse mês a previsão é ter deflação de novo. Nesta quinta-feira, Ciro Gomes, do PDT, esteve na Fundação Abrinq, em São Paulo. O candidato destacou que só metade dos brinquedos vendidos é produzida no país e afirmou que é preciso recuperar a indústria nacional. Ele também assumiu compromisso com políticas voltadas a crianças e adolescentes. Em Sabatina, Simone Tebet, do MDB, defendeu o teto de gastos e a privatização de estatais. Desculpe. Afirmou ainda que, caso seja eleita, não vai disputar a reeleição, o que chamou de ganância de poder. Candidata do União Brasil, Soraya Tronic visitou a feira da Associação Gaúcha de Supermercados em Porto Alegre. Antes, a senadora se encontrou com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, que integra a coligação que apoia Simone Tebet. E você já sabe, primeiro debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto neste domingo, agora às 9h da noite, na sede da Band. Tá tudo ficando pronto, o estúdio tá maravilhoso. Tava vendo no chat do YouTube, tem gente que já viu as imagens, né? Algumas das imagens dos preparativos e falando, nossa, o estúdio tá maravilhoso. E tá mesmo, minha gente. Encontro promovido por uma rede de emissoras, Grupo Bandeirantes, TV Cultura, o Portal UOL, Jornal Folha de São Paulo, além do Google. No Grupo Bandeirantes, debate conta com a força da TV aberta, a Band, na Band News FM também com transmissão para você, Rádio Bandeirantes, Band News TV, além dos canais internacionais da Band e das mídias digitais. E aqui a cobertura começa antes, estaremos a postos a partir das 7h da noite em transmissão definitiva, comigo, com Luiz Megali e com a Carla Bigato, além dos nossos repórteres acompanhando a movimentação, chegada dos convidados, dos políticos, dos candidatos. Vai estar bem cheio aqui, né? A gente vai ter lado a lado Jair Bolsonaro do PL, Lula do PT, Ciro Gomes do PDT, Simone Tebet do MDB, Soraya Tronic do União Brasil e Felipe Dávila do Novo. Nos estúdios estarão lá os 6 púlpitos montados. Em caso de ausência de algum candidato, o espaço reservado ficará vazio, como já é tradição nos debates da Band. Haverá uma sala imediatamente ao lado, uma sala digital montada em parceria com o Google e com o YouTube, onde inclusive ficarão os convidados, né, que tradicionalmente ficam dentro do estúdio, estarão nessa sala digital. Carlinha Bigato vai ficar lá junto dos convidados, com gente de peso, viu? Presidentes de partido, candidatos aos governos estaduais, tem muita gente, então a gente está numa enorme expectativa. Ao longo de todo domingo, flashes com a nossa reportagem, transmissão em definitivo a partir das 7h da noite. Josenilda pergunta, Sheila, o debate será transmitido pelo YouTube? Também. Yes. Aliás, em 2018, naquela época, o debate bateu o recorde de audiência histórica no Brasil. Recorde que até então pertencia a Felipe Neto. É verdade. Gente, ela tá na linha e já tá falando alô. Política, com Dora Kramer. Dora, que prazer tê-la neste horário, 7h12. Quero muito ouvi-la a respeito dos 40 minutos de Lula ontem no Jornal Nacional. Sua avaliação, Dora, bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. Pois é, assim, avaliação geral, uma coisa assim, mais por cima, é que o Lula saiu muito bem, né? Agora vamos por partes. Primeiro, ele saiu muito bem porque ele, na forma, é aquele craque na comunicação com o público. Gente, não tem para ninguém. Realmente, ele fala com convicção, com veemência, e isso faz com que a gente preste menos atenção no conteúdo.
E no conteúdo, vou usar aqui um termo, teve muito de enrolation, tá? Por exemplo, na questão da corrupção, ele não podia deixar de admitir que houve, mas assim, en passant, houve, não se pode dizer que tenha havido corrupção porque as pessoas confessaram, mas aí passa um tempo dizendo dos mecanismos que vigoraram no governo do PT para combate à corrupção. E aí é claro que isso é o que chama mais a atenção das pessoas. Então, passa de denunciado, de investigado a investigador, atacando o Ministério Público, a Lava Jato, que ali foi culpada de todas as questões de problemas da economia, desemprego. O problema era da Lava Jato, foi bem assim. Na economia, ele evitou dizer qual era, porque o entrevistador cobrou, qual que vai ser o PT de 2023, caso o senhor seja eleito. O PT do primeiro mandato, do segundo mandato ou dos mandatos da Dilma? Ali ele, como também não poderia deixar de fazer, reconheceu equívocos da Dilma, mas para em seguida dizer que ela tentou corrigir, mas foi impedida pelo Congresso, pelo Aécio Neves, pelo Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara, enfim, como se a Dilma meio que não tivesse nada com isso, cometeu os equívocos, mas foi impedida de corrigir. Na corrupção também, o ex-presidente Lula, como se ele não tivesse nada com isso. As pessoas confessaram, houve coisa lá, mensalão com relação ao Congresso, mencionado o mensalão, ele sacou orçamento secreto para fazer o contraponto, criticou o excesso de poderes, que existe mesmo desequilíbrio com o Congresso, e disse que vai resolver como? Na conversa. Vago também. Agora, tudo isso, esse detalhamento que quem tem assim, a obrigação de esmiuçar presta atenção, no caso, eu aqui, né, na figura de quem vos falo, é uma coisa. A outra é a impressão geral que passa, não é? Nem o pessoal, eu acompanhei nas redes, tal, claro que as pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e não querem o Lula, ressaltaram que os entrevistadores foram muito a menos, isso e aquilo, mas não puderam criticar, deixar de reconhecer, na verdade não falaram isso explicitamente, mas na comparação, Lula, Bolsonaro, em matéria de desempenho político, Lula deu de 1000, goste dele ou não. Agora, o Lula tá na dele, né, como candidato, de tentar desenhar a sua versão da realidade, né, Dora? E a gente tá aqui para dizer que a realidade real, com o perdão aqui da repetição, não é bem essa. Esse papo aí do Petrolão, essa versão de que Lula nada sabia, que tudo foi feito pelas costas dele, que quem causou mal ao Brasil foi a Lava Jato, e aí, aceitando-se que sim, a Lava Jato cometeu os seus exageros, criminalizou a política, de muitas maneiras fez mal ao Brasil, mas a Lava Jato não teria existido, não fosse o Petrolão. A Lava Jato é uma consequência do Petrolão. Então a raiz do problema está ali, na corrupção. Ele vai dizer que não sabia de nada, do negócio bilionário. Quanto a Dilma tentou fazer... De fato, ela tentou. Ela tentou, ela mandou embora o Guido Mantega antes mesmo de assumir o segundo mandato, tentou emplacar ali um ministro que topasse fazer um ajuste fiscal, só que o que o Lula esquece de dizer é que ela fez toda uma campanha em 2014 baseada na premissa de que estava tudo certo com o Brasil, que a gente não precisava de ajuste nenhum. Lembra do Pessimildo? Da figura do Pessimildo, que era aquele que dizia que o Brasil precisava dar uma guinada. Quem criticava a Lula era ridicularizado. No momento que ela venceu a eleição, ela admitiu. Aí sim, ela tentou fazer um ajuste, mas aí já era tarde demais. Já havia perdido as ruas, já havia perdido o Congresso, havia perdido popularidade, as jornadas de junho causaram dano a então presidente. Então é uma falácia esse papo de que a Dilma tentou, mas quem não deixou ela arrumar o Brasil foi o Congresso e o Senado, Dora. Olha só, eu esqueci duas coisas que foram assim, do ponto de vista político, de conteúdo, Lula foi muito bem. Primeiro, ele cunhou assim um slogan, né?
fazer mais e melhor se for reeleito. Isso aí é uma ideia força que trabalha a favor dele. E vocês viram quantas vezes ele citou o Alckmin? Eu contei, foram 10. 10? Nossa, eu parei na quarta vez ali. Caramba. Não, aí quando ele falou longamente, citação, o nome do Alckmin foi, se a gente dividir, dá uma citação do Alckmin a cada 4 minutos. Sendo que ninguém perguntou, e o Alckmin, né? Foi em determinado momento o Bonner perguntou sobre a militância e a aceitação, né, desse nome do Alckmin, aí ele falou, tava até com inveja dele, né, Dora? Não, o Alckmin foi um espetáculo, uma beleza, não era aquele Alckmin que era isso, que era aquilo, que era, enfim. E aí é um acerto político, porque ele está dizendo o seguinte, olha, o Alckmin, que é esse cara que veio para cá, agregando a social-democracia, agregando o PSDB, meus antigos adversários, vejam só como eu sou o pacificador, ele não terá um papel secundário, ele vai dividir o poder. Ou seja, para usar uma imagem gasta, um clichê, falou fora da bolha e falou bastante fora da bolha, né? E daí, em relação, outro ganho, em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Então, ali, o treinamento do Lula, que aliás na comunicação não precisa de treinamento não, mas o direcionamento para a colocação dos assuntos, para a abordagem, até essa coisa, olha, não vai negar que houve corrupção, mas também não precisa admitir nem se colocar no centro. Não vai negar que houve problemas, houve erros no governo Dilma, mas puxa vida, ela viu a tempo, tentou corrigir, mas olha, o Congresso não deixou. Esquecendo o nome do Eduardo Cunha, né, Dora? Fugiu o nome do Eduardo Cunha dele. Cunha, esqueceu, fugiu. Foi um bloqueio. Acontece, né? Agora, o pessoal dele festejando, achando que foi super bem, e como eu disse, eu acho que se a gente analisar desse ponto, assim, da comunicação, quem que se comunicou, quem sem se esmiuçar, quem a pessoa vira as costas assim, como é que essa pessoa foi no debate? Aí a tendência é dizer, não, Lula foi bem à beça, deu um show, mas aí, como diz o Megali, a gente está aqui para esmiuçar, fazer aquele papel de, como é que chama, negócio de festa? Estraga a festa. Estraga a festa. Água estraga no prazeres, né? Água no chope. Estraga prazer, água no chope, essas coisas. Eu gosto de uma expressão em inglês que fala criança que faz cocô na festa. Isso, Ô, Dora, e aí, né, nessa questão do orçamento secreto, achei muito clara a fala do ex-presidente, né? Ele conseguiu encaixar, emplacar bem uma crítica ali muito contundente, mas teve um momento, Dora, que me surpreendeu, que foi a defesa do MST, né? Imaginei que talvez o ex-presidente tentasse se desvencilhar também um pouco dessa imagem da organização e, pelo contrário, né, ele chamou para si, se aproximou demais do movimento dos trabalhadores sem terra, enquanto que uma crítica muito grande, né, dos adversários políticos diz respeito justamente a isso e a um medo, um temor de um possível comunismo, entre aspas. O que você achou dessa parte do MST? Bom, mas veja, eu sei que ele de novo foi espertíssimo, muito bem treinado, porque primeiro, ele falou assim, o MST de hoje não é aquele MST de 30 anos atrás. O Lula soube trazer o passado quando interessou, para dizer do governo dele os feitos, e renegar o passado também quando interessou. Ele diz, o MST não é mais aquele. Primeiro que aquele só invadia terra produtiva, improdutiva, já deu aqui uma desculpa, dizendo até que os proprietários de terra deviam agradecer ao MST, porque invadia terra produtiva e o governo era obrigado a pagar indenização. E dizendo que o MST hoje está preocupado com a produção. Então ele deu ali, ele nem renegou, né? De novo, fez o mesmo jogo, né? Joga ali, uma no cravo, outra na ferradura. Não renegou, mas disse, esse MST não é o mesmo. Quando interessou, ele disse assim, o Brasil não é o mesmo de 20 anos atrás, em várias ocasiões, mas também quando interessou, ele ficou falando de um Brasil de 20 anos atrás, prometendo não só repetir, como fazer melhor
do que fez 20 anos atrás, como se o mundo fosse o mesmo. Dora, a gente tem mais um minutinho, eu queria te ouvir sobre a expectativa toda para o debate da Band nesse domingo aqui. A gente está numa baita de uma expectativa, viu? O debate do pool de emissoras, né? Mas realizado aqui na sede do Grupo Bandeirantes. Pois é, maior expectativa, eu acho que todo mundo... Porque o debate é o seguinte, o debate na TV aberta e horário eleitoral traz o eleitor que não é aquela pessoa que está engajada na eleição, traz o eleitor para isso. Por isso que é importante, tão importante, a participação e as pessoas, os candidatos que estão em posição mais favorável, precisam compreender que eles têm obrigação, tá? Tem obrigação, não é porque tem eleitorado garantido, não é porque isso dá a impressão que não deve satisfação à maioria do eleitorado, sabe? A participação do debate é uma obrigação de quem precisa dar satisfação, não é uma tensão com a imprensa, com a emissora A, com a emissora B, com o veículo A ou com B. É uma atenção, é um respeito, é uma reverência àquela pessoa que vai lá, sai de casa, vai na cabine e tecla o nome de sua preferência e exerce o seu direito, que eu acho que hoje deveria ser mais direito do que dever. 15 segundos, candidato. Perfeito, por isso a importância do debate eleitoral, e tenho dito. Vamos lá, domingo, todos na Band. Boa, pronto, Dora. Ainda temos 20 segundos, é o tempo de dizer. Dora, obrigado pela sua participação extra nesta sexta-feira. Tenho certeza que nos falaremos no domingo, na segunda-feira, a respeito do debate. Teremos muito, muito a tratar. Beijão, Dora. Boa sexta, bom fim de semana. Tchau, bom fim de semana. Beijo. E até domingo. Obrigada, até domingo. Beijo. Muito bem, são 7h25. Gostaram do horário eleitoral? A gente não sabe, a gente não ouviu. Eu ouvi finalzinho aqui. A Carla estava ouvindo em Kill. Em Kill é quando a gente ouve só no fone para saber o que está acontecendo na programação. Mas nós estávamos no YouTube, nós estávamos no Bandplay, nós estávamos nas redes sociais, nós estávamos em tudo quanto é lugar, menos no rádio. A gente agradece pela grande audiência que a gente teve aqui no YouTube, a rapaziada comprou mesmo a ideia e tenho certeza que essa audiência vai aumentar muito à medida que os nossos ouvintes forem se acostumando a nos ouvirem por esta plataforma durante a propaganda eleitoral gratuita. Mas vocês estão nos incentivando a ignorar a propaganda. Quer saber? não falo por elas, mas eu tô sim. Fica os caras lá, um negócio cheio de marketing, cheio de explosão, luzes, efeito especial, criança cantando, velhinha dançando, bebê no colo, pastel sendo comido, todo mundo falando bem de si próprio. Cara, o que vale é a entrevista, o que vale é debate. O que vale é o debate, exatamente. O que vale é o jornal aqui, o que vale são as notícias, é aquilo que eles não querem que você saiba. Propaganda. Quem não gosta, tudo bem. O importante é que a gente dá essa possibilidade, né? Pra quem quiser. Eu tô adorando. Tem várias pessoas que estão nos vendo pela primeira vez no canal do YouTube, sabia, Megali e Carla? Pois é. E aí eu tô perguntando para as pessoas se a decepção é grande ou não. Não obtive respostas até o momento. Significa? Uma biscoiteira, né, Sheila? Alguém ia falar, nossa, como a Sheila é feia. É porque eu tenho que reunir mensagens do Correio Deselegante para você daqui a pouquinho. Tá. Então é isso, gente. Amanhã, mesma coisa. Amanhã não, amanhã é sábado. Amanhã é sábado. Mas amanhã tem também, né? Não, amanhã também tem horário sábado eleitoral, tem gente. Horário. Quem de nós vai estar aqui amanhã? Eu e a Débora. Pô, então amanhã é a mesma coisa, tá? Isso. Tá. Segunda-feira a mesma coisa, você já está convidadíssimo para nos acompanhar pelas redes sociais. O Galo já cantou às 7h da manhã, todo mundo já foi apresentado, todo mundo já foi escalado, então vamos em frente. Principais destaques dessa sexta-feira, 26 de agosto de 2022. Esse aviso é importante. Você quer ouvir o Galo cantar aqui na Band News FM? Você tem que entrar no YouTube um pouco mais cedo. O Galo canta uma vezinha só, depois é... Pastilha. O Tribunal Superior Eleitoral decide que o eleitor terá de entregar o celular ao mesário na hora de votar. Pois é, Márcio Rocha tem mais informações.
Os eleitores que vão comparecer às urnas vão precisar deixar os aparelhos celulares com os mesários das sessões eleitorais no momento da votação. A decisão é do Tribunal Superior Eleitoral, que, por unanimidade, seguiu o entendimento do ministro Sérgio Banhos, que afirmou ser necessário restringir o uso do telefone ou de qualquer outro eletrônico antes do eleitor entrar na cabine no dia da eleição. Além disso, os ministros do TSE decidiram que detectores de metais podem ser utilizados em situações excepcionais. De acordo com o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, a medida busca garantir o sigilo do voto dos eleitores. Seja por meio de coação no exercício do voto, há a questão da corrupção e há um terceiro grande problema que são as fraudes. Ainda segundo o Alexandre de Moraes, caso o eleitor se recuse a entregar o celular, a polícia militar pode sim ser acionada, viu? O procedimento que eu proponho é que o mesário chame o juiz da zona eleitoral, que é a autoridade eleitoral competente, e o juiz chame a polícia militar para que conduza essa pessoa e tome as providências legais, uma vez que isso é crime eleitoral. Olha, é incrível, né? Como as nossas autoridades, elas estão meio condicionadas a resolver problemas tirando a nossa liberdade, né, nos tratando como crianças. Se tem assalto envolvendo motoqueiro com garupa, já teve vereador em São Paulo querendo proibir que as motos circulassem com garupa. Lembra disso? Uhum. Né? Se tem assaltante que entra com mochila e capacete dentro da farmácia e da loja de conveniência, você vai lá e faz o quê? Você combate o assalto? Não. Você proíbe a mochila dentro da loja de conveniência. É um negócio impressionante. Já é proibido você fotografar o voto. É proibido. Tá lá, tá avisado, todo mundo sabe. Né? Mas não basta. Você tem que confiscar o celular da pessoa como se a pessoa fosse uma criança, como se ela não tivesse responsabilidade. Mas o controle é complicado. Como é que você vai fazer? Colocar uma câmera ali pra ver se a pessoa tá fotografando ou não? É diferente, porque assim, ó... Se eu tiver mal intencionado, eu vou virar pro mesário e falar assim, olha, eu não tô com o celular no bolso. Não tenho celular, deixei em casa. Vou fazer o quê? Vou me revistar? Vou chamar a polícia? Se eu tiver mal intencionado, eu vou dar um jeito, vou colocar na cueca. Eu vou fazer que nem o senador lá que colocava dinheiro em partes inomináveis. Se o cara tiver mal intencionado, ele vai entrar. Claro que vai. Então, o que eu tô dizendo Você cria só uma barreira a mais. É uma barreira a mais, nos tratando mais uma vez como crianças. Mas é diferente de você evitar que uma pessoa ande na garupa. A gente só vai... tem, sabe? Não vai fazer diferença nenhuma pra pessoa, pra sociedade, pra tudo mais. É de que o que tem, o que tem e o que tem, e daqui a pouquinho a gente não pode fazer mais nada. A gente só perde liberdade, a gente só é tratado como débeis mentais, com o perdão da expressão que eu sei que hoje é politicamente correta. A gente só vai crescer como sociedade quando a gente tiver espaço para viver, para agir, liberdade de fazer as nossas escolhas. É proibido. Quem fizer, que seja punido. Quem for flagrado, que seja punido. Agora, a solução é essa? Confiscar o celular? Como se a gente fosse estudantes do 5º ano, que não pode entrar com o celular na sala de aula, quem quiser usar vai ter que usar escondidinho? Pelo amor de Deus. Tem a nossa ouvinte aqui, tá dizendo que ela é mesária em várias eleições, a Luísa. E eu acho que isso aí não vai dar certo, não. Fora isso, fora que é impraticável. E eu não tô sozinho não, viu? Ao meu lado está o advogado especialista em direito eleitoral Alberto Rolo, que entende de eleição mais do que ninguém nesse país. Ele diz que é um exagero a possibilidade, inclusive, de prisão do eleitor que não entregar o celular. Segundo ele, o melhor, concordo 100%, é esperar simplesmente o bom senso de todos. Não precisa chegar a esse exagero. Fabi também não precisa mentir, né? Dizer, onde é que está o seu celular? Eu não tenho, não trouxe. Normalmente isso não vai ser verdade. Então diga, está no bolso, está guardado, está aqui no bolso da calça, está na sacola. O problema é você manusear, manipular o celular durante o ato de votar. Enquanto você está digitando os números e vai apertar lá até que ela confirma. Essa é a prova, é o documento de que você votou, em quem você votou, e isso possibilita a fraude. Há alguns aspectos, e os dois aspectos a gente pode considerar tanto o que o Megali falou quanto o que a Carla falou. A Carla falou algo que de fato é verdade, né? Você criar mecanismos que intimidem as pessoas a não cometerem crimes, a não burlarem a lei, é um dos caminhos, é uma das ferramentas. Agora, Megali, de fato, a legislação eleitoral como um todo, e esse aqui seria só mais um aspecto, né? Só mais um desses elementos, nos trata mesmo como crianças. Isso é um fato, né? Se a gente for verificar toda a legislação eleitoral, trata o eleitor como uma criança.
Mas acima de tudo, e a gente acabou de receber mensagem de uma mesária, né, Carla? Eu fico pensando no mesário, que essa figura fica colocada ali diante de um mediador de conflito. Isso. Que ferramentas ele tem para controlar isso, sabe? Você está dando uma autoridade... É uma situação delicadíssima ao mesário. Você está concedendo ao mesário uma responsabilidade de um policial. De confiscar um equipamento que pertence a uma pessoa. O mesário está preparado para isso? Né? Ele é treinado para operar a urna, para pegar o título de eleitor, para conferir o número do título de eleitor, para pedir assinatura. Ele não está preparado para ficar entrando em conflito com o eleitor, que eventualmente vai lá querendo causar confusão. E aí vai ter um policial em cada sessão eleitoral, isso é impraticável. Agora, o duro é contar também com o bom senso das pessoas, né? Você contar com isso para tudo também é dureza, viu? E aí, a partir no primeiro momento eu concordo, mas se a gente quiser algum dia ser uma sociedade madura, a gente precisa dar espaço e dar liberdade. Mas é que não é, né, Megali, ainda. A gente tem muito a aprender ainda. Mas queremos e ou não Claro que a gente quer, mas a partir do momento em que você estabelece uma regra que é fria e diz assim, olha, tem uma caixinha ali na mesa do mesário, você vai pegar, colocar o seu celular, vai entrar para votar. Se a pessoa vai colocar um outro celular no bolso, filmando o que ela tá fazendo ou não, aí como você disse, o mal intencionado vai encontrar um caminho. Pois é. Mas se você criar uma regra específica e totalmente assertiva e impessoal, você cria uma nova barreira. Tá. E aí a pessoa que tem o bom senso, é a mesma coisa, tem bom senso, chega lá, coloca o seu celular na caixinha, entra, vota, sai, pega o seu celular e vai embora. Se a pessoa mal intencionada, que vai lá filmar e dizer que votou no candidato e apareceu a foto do outro, de qualquer maneira vai conseguir fazer isso, pra que serve? Só serve pra quem tá bem intencionado. E 2, quando você fala, pessoal, tem uma caixinha aqui, eu olho pra você e vejo uma professora conversando com alunos de 12 anos de idade. Mas a gente não Molecada, tem uma senso. caixinha aqui pra deixar os celulares, quando acabar a aula vocês podem pegar de volta. Mas bom, tudo bem, acho que já tá dito aqui. Já tá dito. Mas é diferente de, por exemplo, não vou deixar você circular com alguém na traseira da sua... Diferente. É uma coisa que não faz diferença nenhuma. Megali, isso não faz diferença nenhuma no seu dia a dia, na rotina, faz na economia, diferença, Carla, claro que faz diferença. Eu não quero ser tratado como um idiota pelo poder público, pela burocracia estatal. Tá bom. É uma questão de princípio, mas tudo bem. Estamos colocadas as opiniões aqui, vamos em frente. Bom, na campanha Palácio do Planalto, empresários cobram de Lula definições sobre o plano econômico de um eventual governo. Entre os pontos estão a reforma trabalhista, o teto de gastos e os investimentos públicos. Ontem, Lula participou da sabatina do Jornal Nacional, na TV Globo, e ao falar sobre os casos de corrupção na Petrobras, disse que as fraudes só aparecem quando são investigadas. Primeiro, a corrupção, ela só aparece quando você permite que ela seja investigada. Foram todas medidas tomadas no meu governo, além de que o Ministério Público era independente e além do que a Polícia Federal recebeu no meu governo mais liberdade do que em qualquer outro momento da história. Porque você está lembrado que em 2005, quando surgiu a questão do mensalão, eu cheguei a dizer o seguinte, só existe uma possibilidade de alguém não ser investigado nesse país, é não cometer erro. Se cometer erro, vai ser investigado. E foi isso que nós fizemos. Olha, se alguém comete um erro, alguém comete um delito, investiga-se, apura, julga, condena ou absolve e está resolvido o problema. Lula ainda admitiu que a sucessora, a ex-presidente Dilma Rousseff, cometeu erros na condução da economia. Eu acho que a Dilma cometeu equívoco na questão da gasolina. Ela sabe que eu penso isso. Eu acho que cometeram equívoco na hora que fizeram 540 bilhões de desoneração e isenção fiscal de 2011 a 2040, sabe? E eu acho que quando ela tentou mudar, ela tinha uma dupla dinâmica contra ela. Eduardo, o presidente da Câmara, e o Aécio no Senado. Jair Bolsonaro, por sua vez, se prepara para cumprir a agenda no Nordeste, onde está atrás nas pesquisas. E aí, no fim de semana, vai a Vitória da Conquista, a terceira maior cidade da Bahia. Ontem, o presidente voltou a criticar a operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra empresários que o apoiam e estariam defendendo um golpe em caso de vitória de Lula. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a ação deflagrada pela Polícia Federal se baseou apenas nas mensagens divulgadas pelo site Metrópolis. Essa ação da Polícia Federal, determinada pelo ministro Alexandre Moraes, em cima de empresários, pelo que tudo indica até o momento, baseado numa matéria de jornal, foi-se quebrado o sigilo de todos eles, 8 empresários, depois foi feita apreensão de celulares, bloqueio de bens, ou seja, a gente espera aí que o digníssimo Alexandre de Moraes apresente aí a fundamentação dessa operação o mais rápido possível. Porque agora nós estamos vendo que a escalada contra a liberdade, aquilo que eu sempre tenho falado, tem se avolumado em cima destes empresários.
Todos os empresários que foram alvos de mandados de busca e apreensão e tiveram contas e redes sociais bloqueadas negam ter defendido qualquer tipo de golpe. Bom, aqui não tem tribalismo, a gente não é torcedor de político, de autoridade, nós não somos time Xandão, nem time Bolsonaro, nem time Lula. A gente aponta o que é certo e o que é errado. E o que aconteceu nessa semana, baseado nessa reportagem da Folha, tá errado. Alexandre de Moraes não tinha elementos suficientes, de novo, em se levando em consideração que a matéria da Folha está correta e que Alexandre não tinha mais nenhum elemento que não fosse a matéria do Metrópolis. Se os tem, não trouxe a público. Se os tem, não trouxe a público e não sabemos. E temos informações de um jornal confiável de que ele não os tinha. É grave. É autoritário, beira o totalitarismo, não estou exagerando. Dessa vez, o presidente, que está errado em tantas ocasiões, está coberto de razão quando aponta esse surto autoritário de Alexandre de Moraes. E pior, Alexandre, que é o presidente do TSE, há pouco mais de um mês para a eleição, acaba perdendo inclusive a autoridade moral para eventuais decisões difíceis que ele tenha de vir a tomar durante a campanha, que tende a ser violentíssima. Um tiro no pé do ministro do TSE ao tentar exercer a sua autoridade. O fez de maneira atabalhoada e me pergunto se não ilegal. Né? A gente vai ver as consequências nos próximos dias, mas é muito grave se Alexandre de fato agiu dessa maneira, com base somente numa reportagem de troca de mensagens de WhatsApp. Bom, o Ciro Gomes do PDT participou ontem de um encontro na Fundação Abrinq, que assinou compromissos para ajudar a indústria de brinquedos e priorizar políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes. Hoje o ex-ministro participa de uma sabatina organizada por 3 jornais e mais tarde se encontra com lideranças em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Simone Tebet do MDB também concede entrevista ao longo de todo o dia e logo depois se reúne com a coordenação de campanha antes de ser sabatinada no Jornal Nacional. Ontem ela criticou a polarização na disputa ao Palácio do Planalto, prometeu acabar com a reeleição e defendeu o chamado teto de gastos. Bom, se você não acompanhou pelo YouTube um pouco mais cedo, a gente teve a Dora Kramer fazendo análise, né, dessa sabatina, da entrevista com o ex-presidente Lula, e a gente vai ter esse tema abordado também pela Mônica Bergamo daqui a pouquinho na nossa programação. E só para lembrar, né, Sheila, falta muito pouco para o debate aqui na Band entre os candidatos ao Palácio do Planalto, um dos mais aguardados, 9 da noite de domingo na sede da Band. Encontro que reúne uma rede de emissoras, né? O Grupo Bandeirantes, Jornal Folha de São Paulo, TV Cultura, Portal UOL, além do Google. No Grupo Bandeirantes, cobertura completa aqui de todas as rádios, da Band News FM, da Rádio Bandeirantes, Band News TV, a TV aberta. A gente vai estar a postos aqui, todo mundo, né, trabalhando nesse domingão, como a Sheila disse um pouco mais cedo. Eu vou estar ali na sala com os convidados, né, abordando as pessoas e tal, porque o esquema de segurança para esse debate tá diferente dos outros, né? Reforçadíssimo. Há muita preocupação com ser, segurança, né? Então tem uma barreira maior para a entrada na sala do debate, né, no estúdio principal, onde o debate vai ser realizado, e a plateia, né, entre aspas, os jornalistas convidados todos estarão nessa outra sala ao lado. Então a gente vai estar aqui participando. Em caso de ausência, como a Sheila disse um pouco mais cedo, de algum candidato, como já é tradição nos debates da Band, o espaço reservado vai ficar vazio, cadeira vazia por ali. Então não se esqueça, domingo às 9 da noite, você acompanha o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República, também aqui na Band News FM. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Oi, Megali, achei você alto demais, você deu uma incumprida. O que aconteceu, hein, Carla Bigato? Ele é alto, Milton. Minha querida Sheila Magalhães, a nossa Margaret Thatcher do Morumbi da Band News FM, hein? Agora, o teu São Paulo tá uma draga e você não fala nada, né, senhor Megali? E olha, teremos um final de semana inolvidável. Eu vou antecipar os placares, mas lembrando sempre que palpitar é brincar.
Olha, Goiás e Atlético Goianense. É o Fla-Flu de lá, de Goiânia. Lá de Goiás, o paraíso verde plano do Brasil. Meu estado inteiro, Milton Neves é cidadão, tá bom? Goiás 1, Atlético Goianense 1. E o Curitiba recebe o Avaí. Vai ganhar o Coxa. Amanhã, sábado, por 2-0. E o Fluminense recebe o Palmeiras amanhã também, sábado. É um jogo, um duelo de titãs. E o Fluminense e o Palmeiras vão empatar em 1-1. E Ceará e Atlético Paranaense do Filipão, amanhã, sábado, às 9 da noite, Ceará 1, Atlético Paranaense também 1. E o São Paulo, domingo agora, 16 horas, um bom jogo, né? São Paulo e Fortaleza. São Paulo ganha por 2-0, porque não tem direito nem de empatar, porque tá numa draga danada lá, viu? E o América Mineiro, neste domingo também, enfrenta o Atlético Mineiro. O Galo vai criar vergonha na cara e vai ganhar de 2-0. E o Botafogo, hein? Neste domingo também, pega o Flamengo, um grande clássico da história do futebol do Rio de Janeiro. O jogo vai ser 1-0 para o Flamengo. Mas não vai ser do Gabi ex-gol, não. Esse só faz, é um mala chato, mascarado, só faz gol fácil ou de pênalti. Agora, Cuiabá e Santos, então, o Santos precisa do resultado e vai ganhar do Cuiabá por 1-0. E o Internacional, na segunda-feira, vai receber o Juventude de Caxias do Sul, enquanto que o Corinthians e o Bragantino vão se enfrentar em São Paulo. Esses dois jogos terminarão em 0-0. Grande final de semana para todo mundo e até segunda!